Bom dia, sou o William, do blog Refeitório Cultural. Hoje é dia 12 de maio, Osasco, São Paulo, Brasil. Fui bancário praticamente a vida inteira, por 30 anos, 28 deles no Banco do Brasil como estagiário e depois como funcionário concursado, e também 2 anos no Unibanco, antes de entrar no Banco do Brasil. Estou tomando um cafezinho da manhã, estou tomando um cappuccino, comendo um pedacinho de rosca, umas bolachinhas e um pedacinho de bolo. Nesses instantes, eu quero falar um pouco sobre o que eu li ontem e o que eu li agora de manhã. Eu estou lendo agora de manhã, o que me fez pensar um pouquinho, para sintonizar melhor. Isso aqui é um diário de instantes de leitura, dentro de um processo de pandemia mundial da Covid-19. A gente está desde o início do ano vivendo uma pandemia que já mudou drasticamente o cotidiano das pessoas no mundo, por causa do isolamento social, da quarentena, do risco de hoje eu estou aqui bem, amanhã eu estou tossindo, febre, e pode ser que eu tenha pego o novo coronavírus, e pode ser que no meu caso ele seja mais grave, precise de internação, e pode ser que eu venha a falecer em função disso. Já temos no Brasil e no mundo, no Brasil ontem tinha mais de 11 mil mortos, no mundo quase 300 mil, 4 milhões e 200 mil pessoas já contraíram o Covid-19. Bom, tomar meu cafezinho aqui. Então, olha aqui um texto do Harari, que eu estou lendo Sapiens, de 2000 e lançado em 2014 pelo Yuval Harari. Duas frasinhas que eu estou lendo aqui sobre o ser humano, a capacidade do ser humano de criar a ficção, de criar coisas para além da física, da química e da biologia. Sobre o animismo. O que seria animismo? O animismo não é uma religião específica. São duas frasinhas que eu quero ler sobre o animismo. Animismo, de anima, alma ou espírito em latim. É a crença, animismo é a crença de que praticamente todo lugar, todo animal, toda planta e todo fenômeno natural tem consciência e sentimento, e que pode se comunicar diretamente com os humanos. Então uma rocha tem sentimento, um trovão tem sentimento, um animal tem sentimento, a minha planta bonitinha, a minha violeta que está toda florida ali tem sentimento, tem consciência e tem sentimento. Aí ele vem mais para frente um pouquinho e diz o seguinte: o animismo não é uma religião específica, é um nome genérico para milhares de religiões, cultos e crenças muito diferentes, o que torna todos eles animistas é sua maneira de encarar o mundo e o lugar que atribuem ao homem nesse mundo. Acho interessante isso aqui. O homem ele cria, o homem conta, o homem narra. Ele está para muito além das coisas como são. A natureza ela funciona como é e vai se alterando e o homem não. O homem ele cria pela palavra, pelos atos, ele modifica, ele cria, é uma coisa fantástica. Bom, isso eu estou lendo Yuval Harari e ele põe a gente a pensar muito. Sapiens, eu estou gostando muito desse livro. Ontem eu li mais um episódio do Decameron,
eu decidi fazer uma leitura diferente. Eu estou lendo o Decameron, que são 100 novelas, histórias, narrativas. Estou lendo em 100 dias, então ontem eu li a 40ª, são 40 dias. 40 dias que eu me propus a ler o Decameron, porque o contexto, o cenário do Decameron é muito parecido com esse da pandemia que a gente está vivendo agora. Foi a pandemia da peste ou da peste negra na Europa no século XIV, 1350 mais ou menos. E o livro foi escrito entre 48 e 53. E é interessante. Ler os clássicos é melhor do que não ler os clássicos, como diz alguns professores que eu tive a oportunidade de ouvi-los na USP, né, quando fiz matérias sobre literaturas clássicas, principalmente gregas, romanas, mais antigas, né. E eu confesso que a edição que eu tenho do Decameron, eu acho que ela não é muito boa, então tem muita falha de edição, etc. Mas a história está ali, né. Não sou um leitor como os grandes intelectuais que ficam pondo defeito em tudo. Sou um leitor mediano. Então é interessante, já li 4 jornadas, completei ontem 40 histórias e começo hoje a primeira da 5ª jornada. São 10 jornadas, 10 jovens, 7 moças e 3 rapazes, cada um conta uma história ali depois da refeição, depois do almoço eles se reúnem e cada um vai contar uma história, são 10 histórias por dia. Eu estou fazendo 100 em 100 dias. Espero sobreviver os próximos 60 para terminar o Decameron de Giovanni Boccaccio. Mas eu confesso que a leitura ela me dá sensações interessantes, mas é um texto que tem muito machismo, sexismo, a mulher é colocada como um objeto. Então é terrível para a gente no século XXI, que luta por igualdade, por reconhecimento de isonomia de direitos, etc. É terrível. Então isso é um pouco meu pé no saco. Agora, esse livro aqui, acabei de ler ontem, A Carruagem dos Espelhos, de um colega do Banco do Brasil, Sandro Cedres, ou Sandro Cedres, eu sempre chamava Cedres. Sandro é um colega do banco, trabalhamos juntos na saúde durante quase 4 anos, uma figura fantástica, e eu vi essa figura fantástica nesse livro aqui. É um livro maravilhoso. Por que a gente lê? Deixa eu comer meu pãozinho aqui. Tá gostoso esse pãozinho aqui. Uma rosquinha, tipo um pãozinho de manteiga. Gostoso. A gente lê por prazer, para ganhar conhecimento, não é? Para tentar trazer algo para nós, algo que nos modifique, que nos faça arrepiar, que nos faça pensar, que nos faça chorar, rir. Esse livro Carruagens do Espelho, ele tem alguns contos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 contos. Alguns eu me emocionei muito, parei para pensar. Sabe quando você está sentado na varandinha minha ali, pequenininha, e você acaba de ler e você para pensar? Voo Cego é um dos contos que eu parei para pensar pra caramba. Gostei muito. Muitos deles eu me arrepiei. Meus olhos encheram de água. Sinal que a literatura foi tocante, que as histórias foram tocantes. Aí depois entrei na novela Espelhos Ingratos. Maravilhosa. Acabei emocionado ontem. E outra, li assim em 3 sentadas a história de 150 páginas. Agradabilíssimo. Sandro, meu amigo, parabéns. O livro, as histórias, o seu contar histórias, suas personagens,
Me emocionaram muito, muito bom. Recomendo a leitura, gente. A Carruagem dos Espelhos, maravilhoso, maravilhoso. Me fez pensar e sentir muito. Vou acabar meu cafezinho, ainda tem um pedacinho de bolo, tô comendo aqui, comi uma pera antes, e mais umas rosquinhas de coco. Tô tentando sobreviver a essa quarentena. Eu e meus entes queridos, leiam, leiam. Esses instantes que a gente quer comentar é o quanto a leitura é boa, ela emociona, arrepia, e isso é sinal de que foi bom o negócio. Faz você chorar às vezes porque você lembra alguma coisa, entendeu? Um abraço, bom dia a todos. Hoje é uma terça-feira da pandemia mundial, mais um dia. A recomendação é fiquem em casa e vamos tentar superar essa fase para não entupir os sistemas de saúde com mais pessoas do que eles possam, do que a capacidade dos sistemas nos municípios, nos estados de atender, e as pessoas venham a falecer por falta de atendimento, por essa Covid, por outras doenças, ok? E se der vontade, se der na telha, eu faço mais videozinhos desse para os meus 10 amigos e amigas leitores que às vezes veem o que a gente escreve ou fala, ok? Abraços a todos. Leiam, leiam, se emocionem, tragam algo novo, bom para dentro de cada um de nós com a leitura.